ようこそ。Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje estamos aqui mais uma vez com o sensei Leonardo Sodré. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, por mais uma vez participar do Budocast. Prazer é todo meu, é uma honra ser convidado, ainda mais num espaço como esse que é de grande conhecimento. Bom, no episódio de hoje nós vamos conversar sobre um praticante tanto de Aikido como de Judô, que foi Kenji Tomiki. Tomiki, para mim, é uma das figuras mais interessantes das artes marciais, porque ele conseguiu, dentro do meu ponto de vista, chegar num grau muito alto de conhecimento, tanto pelo lado do Judô, na Kodokan, como pelo lado do Aikido. Né? Ele foi o primeiro 8º Dan de Aikido, se não estou enganado. Então, até pela própria história dele, eventualmente ele começa a tentar um pouco meio que integrar as duas coisas, né? Ele começa a olhar essa busca que Jigoro Kano tinha por um judô mais completo e como que ele podia tentar buscar isso através do Aikido. Pelo seu ponto de vista, olhando pelo lado do Aikido e do início da trajetória do Tomiki, como é que você vê essa questão toda? Olha, eu acho que o Tomiki Sensei, ele é uma das figuras mais importantes também dentro do histórico das artes marciais, muito porque você falou, porque ele conseguiu juntar o universo do judô com o universo que o Jigoro Kano Sensei imaginava, de práticas de estilos jujutsu, do qual ele via o Aikido como um guardião, e fazer o que o Jigoro Kano Sensei queria, que era unir tanto a parte já agarrado quanto aquilo que seria o pré-contato que ele via que ainda estava vivo no fundador do Aikido. E além disso, o Tomiki Sensei tem uma história incrível de vida, do qual muitas coisas que ele desenvolveu servem muito para esse momento que a gente se encontra, que não pode ter um contato físico, uma prática direta com o outro. Ele desenvolveu uma série de exercícios e métodos voltados para treinar sozinho. Então, além disso, é uma figura que volta a ficar atual. Infelizmente, dentro do universo do Aikido, por ele ter desenvolvido, né, um Aikido de competição, e muitos verem isso como se fosse uma coisa absurda, que trairia os ideais do fundador do Aikido, ele foi ficando cada vez mais para escanteio na história do Aikido, né, da Aikikai e do Aikido mais dentro do universo do Aikido tradicional. O que é uma pena, porque ele realmente é o que você falou, é uma figura que une esses dois universos, do qual estudar um pouco da história dele e o que ele deixou só vai enriquecer as pessoas, inclusive para achar soluções para o Aikido até mesmo voltar a ganhar uma certa maior popularidade hoje. Ele começa o judô muito jovem ainda na escola, né? Na verdade, esse é o caminho de muita gente no judô, foi o caminho de muita gente do judô que se tornou muito conhecido depois por fazer parte da Kodokan, ainda na região de Akita. Então o primeiro judô que ele conheceu era o judô escolar, que era muito voltado a um judô competição, né? E aí ele conhece a Kodokan quando ele se muda para Tóquio para estudar na Universidade de Waseda, que é outro caminho muito comum, né? Porque quando você fazia o ensino secundário, eventualmente as suas opções no Japão daquela época de estudo não eram tão amplas. Então você meio que ia tendo que selecionar os lugares para onde você ia. Como você tem interesse em fazer uma universidade, não é todo lugar que teria uma universidade. E aí ele vai estudar na Universidade de Waseda, Ciência Política e Economia, e que inclusive é o mesmo caminho que o Mitsuyo Maeda fez também. Na época que Maeda estudou na Universidade de Waseda, ainda não se chamava Universidade de Waseda, mas é o mesmo caminho, vai até a Universidade de Waseda, faz parte do clube de judô, e então ele também se torna membro da Kodokan nessa época, se não me engano em 1924. E aí também é dentro da Universidade de Waseda que ele conhece o Aikido. Sim, ele conhece Aikido devido a um praticante de judô da Universidade de Waseda, o Hidetaro Kubota, que depois muda o nome dele para Hidetaro Nishimura. Ele foi um praticante de judô e também era membro do clube do Waseda de judô, e ele vai para Ayabe ouvindo falar do fundador do Aikido, que na época estava numa cidade chamada Ayabe, era uma cidade ligada a Seito Motokyo,
Inclusive, esse praticante, Hidetaro Kubota, na época, com esse nome, ele faz um desafio para o Sensei, acaba perdendo o desafio para o Morihei Ueshiba, mas também que não é grandes feitos do Morihei Ueshiba. Ele era um praticante avançado de judô, mas nada muito célebre no judô, né? Mas, enfim. E aí ele acaba se encantando com o fundador do Aikido e fala para o Tomiki Sensei, que era um dos talentos da época dele, da Waseda, tanto que falam que o Tomiki Sensei ele entrou em Waseda em 1924 com o primeiro dan de judô. E a cada um ano ele ganhava um dan. Quando ele termina a formação dele em Waseda, ele já termina como quarto dan de judô e 2 anos depois já vira quinto dan. E aí fala pro Tomiki Sensei sobre o Fundador Aikido, e o Tomiki Sensei ele vai treinar com o Fundador Aikido em Ayabe. Em 1926, ele já começa o treinamento com o Fundador Aikido em Ayabe. Ele morava em Tóquio, mas ele ia, ficava alguns dias em Ayabe treinando, voltava. Então já é esse contato. Muita gente dentro do universo do Aikido fala um equívoco que diz que ele foi enviado para treinar com o Fundador do Aikido pelo Jigoro Kano Sensei. Não foi, o Jigoro Kano Sensei depois conhece o Fundador do Aikido e manda outros alunos. Mas o contato inicial do Tomiki Sensei com o Fundador do Aikido foi através do Hidetaro Kubota, que depois muda o nome dele para Hidetaro Nishimura. E quando o Fundador do Aikido se muda para Tóquio, em 1927, o Tomiki Sensei é um dos braços direitos dele. Porque o Fundador do Aikido ele vai para Tóquio cercado por uma série do alto escalão da Marinha e do Exército, mas a maioria dos praticantes que eram os patronos dele eram pessoas de mais idade, não eram jovens, vigorosos. E o Tomiki Sensei estava no auge, no vigor físico dele, já era um aluno, já era um dos que já sabia as bases, então se tornou um dos braços direitos dele nessa época e ficou treinando o Fundador Aikido até 1936. Ele treina constantemente até ir para a Manchúria, né? Ele treina constantemente o Aikido com o Sensei e juntamente com o próprio judô. E quando depois o Jigoro Kano manda os alunos do judô, a turma que chegou da Kodokan para treinar com o Sensei encontra o Tomiki Sensei lá, que já era uma figura proeminente dentro da própria Kodokan. Não era um dos instrutores principais, mas já na época já era uma figura proeminente da própria Kodokan, e aí adquire mais respeito ainda, né? Daqueles que estavam chegando, mais respeito deles no entorno do Aikido. Tem um trabalho interessante de um professor da Universidade de Waseda que chama Fumiaki Shishida, que Sim. foi aluno de Tomiki Sensei, em que ele fala sobre um diário de Isamu Takeshita que cita 147 técnicas que o fundador do Aikido teria criado para lidar com os praticantes de judô, né? E ele até levanta essa ideia. Então, quando o Tomiki chega lá, existia já dentro do processo de criação do Aikido essa preocupação, como lidar com alguém que vem aqui e que seja do judô, né? Como contra-atacar as técnicas do judô, né? Então é muito Sim. interessante imaginar como ainda estava aquele processo de desenvolvimento do Aikido naquele momento ainda, quando o Tomiki chega e encontra, né, o Morihei Ueshiba. Ele encontra o Morihei Ueshiba no que muitos vão dizer que era o auge do Morihei Ueshiba, como o auge dele físico e técnico. Muita gente fala que ele estava no início, né? Ele estava desenvolvendo ainda, mas se você estudar uma série de vídeos e comparações de movimento, basicamente, claro que até o fim da vida dele vai tendo um refinamento do que ele estava fazendo, mas no fundo não tem grandes transformações. Dentro do universo do Aikido tem essa coisa que fala, pós-guerra ele foi mudando tudo. Não muito, pós-guerra foi mudando o discurso que o próprio filho do fundador do Aikido fazia para divulgar o Aikido, mas a parte técnica, a parte da qual o Sensei fazia, o Aikido que o fundador do Aikido praticava, estruturalmente não mudou. E o Tomiki Sensei ele pega justamente já, sabe, no auge do fundador do Aikido como o principal instrutor. Era só ele o instrutor de Aikido e é com ele que ele aprende. E isso é verdade. Quando o Fundador ele pegou o Daitoryu e ele foi estudando muito em como lidar com praticantes de judô, como lidar com um tipo de pegada, tipo de agarre. Era uma coisa que ele fazia muito e o Tomiki Sensei pegou justamente esse processo. E, segundo consta, o próprio Fundador Aikido treinava diretamente com, assim, quando o Tomiki Sensei ia treinar, muitas vezes ele era o parceiro de treino do Tomiki Sensei. Ele pegava o Tomiki Sensei meio como um boneco de treino. Vamos aqui, vou estudar com você certas coisas. Ele não só foi aluno, como ele trabalhou, sabe, vendo o Fundador Aikido lapidar o que ele estava estudando.
Era aquele cara que servia de o quê, né, pro Sim, fundador do sim. Aikido, e eu imagino que devia ser para ele até uma honra, né? Eu imagino que até isso também devia emprestar para ele muito reconhecimento às outras pessoas que frequentavam o dojo, né? Né? Sem dúvida nenhuma. Tinha um grande reconhecimento de todos que frequentavam lá. Além disso, como eu falei, ele era um dos primeiros, quando o Flamengo vai para Tóquio, e jovem, com um certo vigor físico. E mesmo assim, você vê, ele tinha contato com Isamu Takeshita, que era um almirante da Marinha, chegou inclusive, esse Isamu Takeshita, ele vai como missão diplomática do Japão, chega a receber inclusive a chave da cidade de São Francisco, se não me engano, em 1935. Ou seja, era um alto escalão da Marinha, a elite do governo imperial, e o Tomiki Sensei interagia com esses dois universos que passavam pelo Kobukan, que era o Kobukan Dojo, que era o dojo do Fanado Aikido. Tanto a elite japonesa quanto os utideshis que estavam lá. O Tomiki Sensei nunca foi utideshi, ele não morou com o Sensei, mas ele era sabe, talvez uma das figuras mais preeminentes mesmo. E era um dos braços direitos do fundador do Aikido, sem dúvida nenhuma. Até porque ele era uma figura clássica do período Meiji, então ele entendia tanto línguas estrangeiras, falava inglês, era um intelectual, né? O Waseda é uma universidade de elite no Japão. Eles têm até hoje, né, uma certa empáfia de tipo, nós somos uma universidade top no Japão, de elite, e ele foi formado por lá, veio de uma família de certa forma rica, então ele interagia muito bem com esses dois universos. Então ele, sem dúvida nenhuma, era um braço direito e também era o que constante do Fanado Aikido. E parece que ele também foi importante até para, se não me engano, na confecção de alguns livros aí que traziam técnicas de Aikido, até pela facilidade que ele tinha com a caligrafia, né? Sim, isso é muito importante dizer. 1933 é um livro que é escrito, é editado pelo Tomiki Sensei. Os desenhos, as imagens foram desenhadas por uma aluna do Fanado Aikido chamada Takako Kunigoshi, e o texto escrito, com exceção dos poemas, o texto escrito é escrito pelo Tomiki Sensei. Falam que foi transcrições do Fanado Aikido, que o Fanado Aikido falava e o Tomiki Sensei transcrevia, mas na verdade é bem provável que seja o Tomiki Sensei pegando coisas que o Fanado Aikido falava na aula, foi meio que transcrevendo, lapidando para uma linguagem, porque o Fanado Aikido falava uma linguagem muito simbólica, mitológica, um japonês antigo, e ele deu uma certa lapidada, modernizada. As únicas coisas que são realmente do Fanado Aikido nesse livro, que chama Budorenshi, é um livro que você acha para comprar até hoje dentro do universo do Aikido, são os poemas, os dokas. Poemas em forma de waka, que para quem está no caminho a gente chama de doka. E o resto, as imagens que estão, são desenhos da Takako Nigoshi, e o texto que está escrito lá é o texto do Tomiki Sensei. E depois desse livro, parte desses textos, o Fanado Aikido publica um outro livro que chama Budo. É um livro que ficou meio que escondido entre os alunos, e esse livro também é a mesma coisa. Esse livro é publicado em 1938, aí já são com fotos do Fanado Aikido, mas o texto que estava nos livros eram muitos textos que eram escritos, no fundo, pelo Tomiki Sensei. E ele realmente foi responsável. Esses livros hoje estão com a autoria do Fanado Aikido, mas no fundo foi editado e de certa maneira transcrito pelo Tomiki Sensei. E eu acho interessante que, assim, depois que ele já tinha se iniciado no Aikido, ele se forma na Universidade de Waseda e ele vai trabalhar numa companhia elétrica em Miyagi. E aí ele vai para o Tenranjiai, que era um dos mais prestigiados, uma das mais prestigiadas competições de judô da época, né? Que era o torneio acontecer na frente do imperador, né? Quando a gente fez o Budocast sobre o Kimura e falou sobre o Shijima, que foi o professor do Kimura, ele queria muito participar desse torneio. E aí acabou adoecendo, pegando uma doença muito séria e não pôde mais participar. E aí, quando ele passou a ser o mentor do Kimura, ele queria que o Kimura chegasse até lá, no lugar dele, né? Era um sonho que ele tinha. Então, mesmo dentro já do universo do Aikido, ele continuava sendo um grande praticante de judô. Ele continuou se mantendo
é como um grande praticante de judô, né? Ele fica lá um tempo em Miyagi, depois ele retorna para Akita, que ele vira professor de uma escola lá em Akita, que é a região de onde ele é originário, até a época que ele finalmente sai dessa escola para ir para Tóquio, para ficar um período ali em Tóquio antes dele ir para a Manchúria, né? Que é o passo seguinte na vida dele. Sim, ele vai para a Manchúria em 1936. A Manchúria tinha sido tornada independente via o Japão, né? Era uma forma do Japão começar a ameaçar a conquista imperial e tentar ficar cada vez mais ameaçando a China. E eles montam uma série de escolas e universidades lá, e tem o exército, né, imperial, que estava localizado também na Manchúria. E o Tomiki Sensei vai em 1936, acho que, se não me engano, para dar aula numa escola primeiro, e depois ele vira professor da universidade e também dava aula de judô e, na época, falava Aikibudo, dava aula de Aikibudo lá para as tropas na Manchúria. Inclusive, falando Aikido, ele vai várias vezes para a Manchúria a convite do Tomiki Sensei visitar, recebe um posto numa organização de Budô local e também dava aulas nessa, se não me engano, Kenkoku, a Universidade de Kenkoku, e ele dava aulas também lá nessa universidade. E parece que ele meio que obrigava quase o pessoal que treinava judô a fazer aikido também, né? Eu acho que ele via as duas coisas de uma maneira muito integrada, assim. Existe uma carta dele, se não me engano, é para o Isamu Takeshita também, em que ele comenta muito isso. Eu acho que ele era muito interessado por defesa pessoal, né? Pelo Budô como arte marcial. Tanto é que ele, mais para frente, né, ele faz parte da comissão que desenvolve o Kodokan Goshinjutsu, que foi uma atualização da parte de defesa pessoal da Kodokan. Nessa carta ele fala muito dessa sensação que ele tem que no judô falta ali alguma coisa nesse sentido, né, que ele começa a encontrar no Aikido. E até por um trecho da carta em que ele cita ali um torneio que Jigoro Kano tinha ficado muito incomodado, né, que é o princípio ali do que veio a se tornar ali o Kosen Judô, que Jigoro Kano fica muito irritado com essa coisa do pessoal, que no jiu-jitsu o pessoal chama de puxar para a guarda, né? O pessoal já começava a luta já querendo levar a luta para o chão direto para poder trabalhar só a luta de solo. E eu acho muito interessante que o Tomiki ele fala que, poxa, na época a gente ficou incomodado, porque a visão de Jigoro Kano é que o judô como o budô, como arte marcial, não podia aceitar uma coisa nesse sentido. Mas o próprio Tomiki olha e fala assim, meio que assim, no final das contas, pela regra era válido, então faz sentido, não é algo que não faça sentido, né? E parece que ele começa a olhar para o Aikido como esse complemento que ele estava buscando ali pela forma como ele enxergava o judô. E eu acho que não tinha nem tanto com a ideia de que ele acreditava, isso aí já é opinião minha, que ele acreditava que o judô não teria essas características também, mas mais que na prática diária, vamos dizer, do judô, já era uma prática totalmente voltada para a competição. Então, ainda que o judô tivesse no kata, tivesse a temi, tivesse todas essas questões técnicas para defesa pessoal, enfim, dentro da prática diária do judô, ele já olhava o judô já totalmente entregue para a parte esportiva. Que ele falava, né, o estilo Kodokan moderno de hoje, ele é um estilo de competição, né? Então, eu acho que talvez isso tenha atraído muito mais ele ao Aikido e até essa visão dele das duas coisas como complementares. Eu acho que nessa fase, né, que você fala dessa carta, eu conheço essa carta que ele mandou para o Isamu Takeshita. Ele fala justamente, né, dessa coisa que ele vê o Aikido como uma maneira de solucionar essa coisa que está somente na competição, do qual ele não discorda. Ele fala, olha, se na competição, são válidos, todos, se está dentro da regra, é válido você usar todas as armas de acordo com a regra, né? Mas ao mesmo tempo ele pensa no Aikido como uma maneira de manter ainda vivo um aspecto real, né? Um aspecto ainda preservado da ideia do Budô. Só que eu acho que no futuro, depois, no pós-guerra, ele vê o contrário, como os elementos do judô, e eu acredito que tinha muito do que ele estava pensando, estava certo, que era usar elementos da ideia do Jigoro Kano e da ideia do judô para preservar uma prática real do próprio Aikido. Então, é uma figura que acho que vale muito a pena quem é do judô estudar a história dele, quem é do Aikido olhar para o que ele deixou, porque ele vai mostrar justamente as coisas que são falhas nos sistemas das duas artes. Não tem sistema perfeito,
Então, alguém que viu alguma coisa para complementar aquela possível falha é alguém que todo mundo tem que estudar e prestar com muita atenção. Vale só a pena dar uma citada na época da Manchúria, isso é muito importante para a história do Aikido. Em 1942, tem uma demonstração pelos 10 anos da independência da Manchúria. E o Fan Aikido vai lá para fazer essa demonstração. Quem é o que da demonstração, até por causa do Tomiki Sensei já ter um certo importância, o Fan Aikido não usa ele muito como o que. Ele vai pegar um aluno do Tomiki Sensei, o Hideo Oba, que na época já era quinto dan de judô, que era uma graduação altíssima do judô na época. Até hoje, né, quinto dan é uma graduação alta. E o Hideo Oba, ele fala, bom, a demonstração é na frente do imperador da Manchúria, o Sensei é um artista marcial famoso, não vou fazer a demonstração, sabe, usual do Aikido, vou partir para cima dele a vera. E o Fan Aikido consegue demonstrar, obviamente, mas terminada a demonstração, o Fan Aikido fica muito bravo com ele. E vira pro Hideo Oba e fala assim, você, né, não sabe você é um estúpido, não entende nada do que eu estou ensinando. Só que aí vem uma mestra em Naginata muito importante e parabeniza o fundador do Aikido pela demonstração dele. Essa mestra se chama Hideo Sonobe, era uma mestra de Naginata muito famosa e que era vista como uma das grandes mestres de Kobudo. E fala que foi a melhor demonstração que ela já viu, e vários espectadores assistem essa demonstração e acham a demonstração mais incrível que eles tinham visto até então de artes marciais. E isso reverbera até mesmo depois, porque um grande mestre de Aikido, o Hiroshi Tada Sensei, ele assistiu essa demonstração e era garoto. E depois ele vai estudar, ele vai se formar em Waseda, também o Tada Sensei, estudar Karatê, mas a vida inteira dele fica, até ele conhecer o Fan Aikido, ele estava tentando encontrar aquele mestre que ele viu naquela demonstração. E vários artistas marciais que testemunharam falam que foi uma demonstração incrível e que deu mais renome ainda para o fundador do Aikido, organizada pelo Tomiki Sensei, né, e com o assistente dele, o Hideo Oba. Então aí ele vai preso, né? Ele é preso pelo exército soviético, ele vai parar na Sibéria e fica lá por volta ali de 3 anos, se não me engano, preso. E aí é aquele momento que ele começa a tentar encontrar formas ali de, peraí, como é que eu vou manter o meu treinamento, como é que eu não vou perder todo o meu conhecimento em arte marcial aqui preso, né? Como você falou, né? Uma situação que muita gente está passando agora, né? Sim, e aí ele desenvolve, né? Ele desenvolve o Judo Taisen, né? Uma série de exercícios que você pode praticar sozinho, e também desenvolve o que a gente chama de um soco, uma série de exercícios também voltados para Aikido, que você pode praticar sozinho. Então, o que ele faz é incrível. Cabe aqui lembrar que a gente está falando que ele estava preso. Alguns falam que ele ficou numa solitária, eu realmente não sei o contexto que ele estava na prisão. Mas o fato é que ele era um preso de guerra, na Sibéria, durante 3 anos, sem perspectiva de que ia sair e ser solto, né? Não é que você fala, olha, amanhã pode ser sem internet, sem TV, sem nada, e busca uma forma de manter a prática marcial dele ainda viva. Se isso não é de tirar o chapéu para uma pessoa dessa, eu não sei muito o que seja. Então só esse fato já é alguém que você merece olhar com extrema atenção e profunda admiração. E aí ele retorna ao Japão, então, em 1948, e aí ele começa a retornar a todas as atividades dele. Então ele volta a fazer parte da Kodokan, ele é muito importante ali, como eu já tinha falado, né, posteriormente na formulação do Kodokan Goshinjutsu. Então, a partir do retorno dele ao Japão, ele já retorna a Kodokan também. Se não me engano, ele começou a fazer parte do departamento internacional da Kodokan, quando ele retorna. Em 49, ele fica como professor de meio período na Universidade de Waseda, ainda não professor titular, e também retorna para o Aikido, né? Então, sim, vamos dizer assim, ele vai tentando retornar às atividades que antes eram as atividades principais dele, e também consegue, inclusive, retornar à universidade que ele se formou. Sim, quando ele retorna em 1948, ele já retorna para praticar Aikido. Se eu não me engano, o Aikido ele começou a ser liberado um pouco mais cedo que o próprio Judô para a prática, e ele já volta treinando no que já é hoje o Aikikai Hombu Dojo. E o que muita gente não sabe é que ele também foi professor lá por muitos anos. Então, na época, o Fan Aikido ainda estava em Iwama, isolado no interior do Japão. Os treinos quem davam era o Kishomaru Doshi, e o Tomiki Sensei era um dos professores. Então ele vai praticar e também vai dar aula lá.
E quando ele vai para o Waseda, ele também começa a dar aula no clube de judô de Waseda e monta o clube não oficial, porque demora-se um tempo até virar oficial, mas ele já começa a montar o clube de Aikido na Universidade de Waseda. E eu posso estar errado, mas eu acho que ele foi também uma das figuras que ajudou a organizar a própria volta da prática da liberação da Kodokan para poder dar aula de judô. Se eu não me engano, ele fazia parte desse grupo que trabalhou para a liberação da volta do judô. Então ele foi bem importante. Ali nessa época, ali no início da década de 50, a Kodokan já recomeça relativamente a retornar, não sei se completamente às aulas normais, mas a Kodokan tinha bastante reconhecimento internacional, né? Então, uma das maiores preocupações ali nesse início das forças americanas foi fechar o Butokai, que tinha um caráter muito mais militarista, se a gente puder chamar assim, do que a Kodokan, né? Inclusive, foi ali nessa época que começa-se a aventar a possibilidade de fazer um curso na Kodokan para uma das divisões das Forças Aéreas, que era o Comando Aéreo Estratégico. Então, na verdade, eles começaram a ideia desse programa nos Estados Unidos ainda, né? Então, o cara selecionado para pensar isso aí foi um cara chamado Emílio Bruno, também era conhecido como Mel Bruno, e ele era quinto dan de judô. Então, ele começa a pensar como seria esse programa, eles começam a tentar fazer isso nos Estados Unidos, mas não existia o número suficiente de professores de judô para poder fazer esse programa para os Estados Unidos. E aí eles têm a ideia de levar ou utilizar as próprias tropas que já estavam no Japão para fazer um curso diretamente na Kodokan. E aí a ideia dele também é não fazer o curso só com o judô. Além do judô tinha o karatê, o aikido e o taijutsu, e ainda tinha outras coisas a mais ali que fazia parte desse curso. Então, só para ter uma ideia, né, o líder da comissão de judô era o Sumiko Kotani, né, que veio ao Brasil em 39, veio ao Brasil de novo nos anos 50. No karatê, parece que o Funakoshi participou também, Nakayama, Obata, Nishiyama, várias pessoas importantes do karatê. No taijutsu era o Hosokawa Kuzu, que era também um dos treinadores da polícia de Tóquio e também um cara importante dentro da Kodokan. E para o ensino do Aikido, quem ficou responsável foi Tomiki Sensei. Então ele que chefiou o ensino do Aikido, claro, era ele e diversos assistentes, né? E esse programa ele durou aí algum tempo ali na década de 50. Então, além de ter as funções dele na Kodokan, na Kobukan, na Universidade de Waseda, ele ainda fazia parte desse grupo de professores para esse programa dessa divisão das Forças Aéreas Americanas. Eu sei que em 1953, ele é o primeiro professor oficial ele faz um tour nos Estados Unidos com uma série de judocas, e ele ensina Aikido oficialmente, assim, ele vai com reconhecimento profissional de Aikido. Era um tour de artistas marciais e ele já dá aula lá nos Estados Unidos. E também ele escreve um livro que é Judô e Aikido, que é o primeiro livro em língua estrangeira, assim, não japonês, que era em inglês, que foi publicado e virou um best-seller, que também ajudou a divulgar muito o Aikido, porque o judô, como você falou, era muito mais internacionalizado. Então, quando os mestres de Aikido, depois, na década de 60, vão para o exterior, saem do Japão para ensinar o mundo afora, eles encontram um grande respaldo dentro do universo do judô, graças a esse livro que foi um best-seller do Tomiki Sensei, Judô e Aikido. Então, essa parte que você falou da Força Aérea, eu realmente não conhecia, não conheço muito da história do Tomiki Sensei dentro da Kodokan. Esse grupo que você citou, que foi para os Estados Unidos, se não me engano, é do mesmo programa, porque eles também levaram esses professores até os Estados Unidos para ensinar. Então, teve a parte dentro da Kodokan e também eles levaram esse grupo. Não sei se era exatamente o mesmo grupo que dava aulas na Kodokan, né, eu digo dos professores auxiliares, mas, se não me engano, os chefes de delegação de cada estilo eram os mesmos. Eu sei que quando ele foi em 1953, ele já foi o fã Aikido, sim, você vai lá, vai divulgar Aikido. Então, não sei o contexto, por que desse tour, quem organizou para os Estados Unidos, mas era um tour de artistas marciais. Não sei se todos eram da Kodokan ou se também tinham karatecas, mas o fato é que o Tomiki Sensei deu no período que ele ficou lá nos Estados Unidos nesse tour, Aikido e Judô.
nessa época, na década de 50, foi que ele é um dos co-criadores do Goshin no Kata, né, da Kodokan, que é o kata de Kodokan defesa Goshinjutsu, né? pessoal. Então ele deveria ter um envolvimento muito grande. O fato é que na década de 50, dentro do Aikikai Hombu Dojo, ele era um dos principais, se não o principal professor de Aikido, porque ele é o primeiro, como você falou no início, ele foi o primeiro oitavo dan de Aikido. Logo que o Fan Aikido decide usar o sistema de dança, porque antes ele usava o sistema de certificados, ele já certifica, o primeiro certificado que o Tomiki Sensei vai ter é o de oitavo dan, ele é o primeiro oitavo grau de Aikido que teve, então ele era o professor mais graduado dando aula na Aikikai e o mais antigo. E ele fica na Aikikai até 1958 dando aula. Foi quando o clube de Waseda é formalizado, como o clube de Aikido de Waseda é formalizado oficialmente. Na época em Waseda era obrigado você ter competições, era obrigado para o clube ser oficial ter meios de avaliar o progresso dos alunos. Era uma coisa obrigatória na época. Então o Tomiki Sensei ele implementa a competição, não pelo fato dele inicialmente acreditar que a competição era o melhor método em si, mas era porque era um método que tinha que ter aquilo para aquele clube ser aceito. O fato é que ele já tinha desenvolvido todo um método pedagógico do qual o Fundo Aikido não tinha. O Fundo Aikido ele era um mestre de uma forma muito mais tradicional. O Tomiki Sensei ele via que o Jigoro Kano tinha todo um processo pedagógico e científico para ensinar, que isso permitia uma maior universalização, uma reprodução mais fácil do método. O Fundo Aikido era tipo, vem aqui e eu vou te jogar e você vai entender como é que funciona, entendeu? E quando ele explicava falando da mitologia shintoísta. Ou seja, era muito confuso. E aí o Tomiki Sensei, ele pegou e foi estruturando isso de maneira muito mais científica e tinha todo um método que ele fazia para ensinar Aikido, inclusive focando muito num Randori, que ele foi organizando uma maneira de você fazer um Randori, diminuindo o risco possível de lesão. E aí, quando foi obrigado a colocar a competição para o clube ser oficial, ele aceitou e foi nessa hora que tem a grande cisão na Aikikai, porque difícil saber se foi o fundador do Aikido que não aceitou. Acredito que não foi isso não foi um grande problema para o fundador do Aikido, dele ter aceitado a competição, mas as pessoas que estavam no entorno, seja por algum tipo de ciúmes, porque o Tomiki Sensei era muito próximo do fundador do Aikido, começaram o famoso, entendeu, o assessor do rei começa a falar, tipo, ele quer ser maior que você, etc e tal. E aí o Tomiki Sensei se tornou pessoa não grata lá dentro, que foi uma grande pena, porque acho que ele teria... não acredito que a competição iria emplacar dentro da Aikikai, mas as outras possibilidades pedagógicas do Tomiki Sensei, inclusive de usar o próprio Randori como um processo pedagógico, teria feito um grande benefício para o Aikido, principalmente atualmente. Agora, essa parte eu acho realmente muito interessante, que é uma coisa que, na verdade, até algum tempo atrás eu não sabia. Eu imaginava que tinha partido muito mais dele essa vontade de fazer essa implementação do formato de Randori como no judô, no Aikido, mas ele teve essa quase obrigação pela universidade de criar esse modelo, porque era o formato que a universidade iria aceitar para ter um clube, para ter oficialmente um clube de Aikido ali dentro funcionando. Sim. E eu acho que muita gente às vezes não percebe isso também, né? Imagina que da cabeça dele só, que por simplesmente resolveu fazer assim. E digo mais, assim, foi justamente por ele ter implementado esse clube oficial na Universidade de Waseda que eu posso estar enganado, mas eu acho que foi o primeiro clube oficial em universidade. E isso obrigou a Aikikai, quando ele se separa da Aikikai, não porque ele quer, porque, enfim, os assessores ali, né, acabam tornando ele pessoa não grata, a Aikikai decide entrar de cabeça nas universidades. E aí conseguem, através de lobbies dentro das universidades, não obrigar a ter sistema competitivo, que o Aikido tivesse clubes que não fossem competitivos, justamente para evitar de ter uma disseminação do Aikido competitivo e diminuir o que seria da Aikikai. E isso foi fundamental para o Aikido da Aikikai crescer dentro do Japão. Então, querendo ou não, o Tomiki Sensei foi um dos primeiros a difundir o Aikido internacionalmente. O livro dele, Judô e Aikido, foi o best-seller mais importante para pavimentar o terreno para os professores de Aikido que estavam vindo, porque a franca maioria da primeira geração de instrutores de Aikido no exterior eram judocas que foram praticar Aikido devido ao livro do Tomiki Sensei. E dentro do Japão teve esse insight das universidades, e a Aikikai depois seguiu esse processo
Tanto que, por mais que o Shodokan Aikido, o Tomiki Aikido, não seja tão popular mundo afora, no Japão é o segundo grupo de Aikido maior, é maior que a própria Yoshinkan. É a Aikikai como o maior grupo de Aikido, depois vem o Tomiki Aikido, depois vem a Yoshinkan. E ambos cresceram muito devido a esse do ambiente universitário, que no Japão é uma coisa muito importante. A conexão que as pessoas fazem nas universidades é uma conexão que elas vão fazer pro resto da vida. E tudo começou com esse insight do Tomiki Sensei transformar o Aikido da Universidade de Waseda em clube oficial. Inclusive, geralmente se chama, né, de Tomiki Aikido ou Shodokan Aikido, mas, se não me engano, geralmente nas universidades eles usam Aikido Kyogi, Aikido competitivo, né? Então não tanto como estilo de arte marcial em si, mas simplesmente como estilo de competição, treinamento de competição de um clube de Aikido, assim como os outros clubes ali de judô, kendo, enfim, né? Sim, e o Tomiki Sensei nunca deu um nome, né, diferente do que ele fazia. As pessoas que foram chamando de Shodokan Aikido, porque Shodokan era o dojo em Osaka que ele abriu em 1967 e que se tornou o Hombu Dojo do Aikido competitivo. E ele sempre chamou de Aikido e sempre deu todas as honras ao fundador do Aikido. E o próprio fundador do Aikido, antes de morrer, vários alunos relatam que ele sempre perguntava do Tomiki Sensei, né? E foi alguém de uma figura muito importante, né, para a história do Aikido. Eu acho interessante também uma referência que eu já vi em um livro, né, falando muito sobre como, além de ser um cara muito ligado a essa parte da arte marcial, inclusive da cultura, vamos chamar assim de cultura física, do esporte, né, nesse sentido, né, da atividade física, né, Tomiki também era um cara muito intelectualizado, um cara da universidade e tal, né? E eu acho muito interessante que em 1975 ele se torna vice-presidente da Nihon Budo Gakkai, que é uma associação de pesquisa científica, que existe até hoje, né? E que publica artigos científicos relacionados à arte marcial e tal. Então, até o fim da vida dele ali, ele como professor universitário, inclusive, ele buscou também essa questão acadêmica dentro da arte marcial. E a gente vê que os alunos dele, por exemplo, como eu tinha citado, né, o Fumiaki Shishida também é um cara que tem muitos e muitos artigos aí relacionados ao Aikido, ao Judô e a artes marciais, né? Então, que é uma coisa que também ele acabou passando, até porque o dojo da Universidade de Waseda, né, que foi iniciado por Tomiki, existe até hoje. Boa parte de trabalhos acadêmicos que você encontra no Japão são do Fumiaki Shishida ou de alunos ligados ao Tomiki Sensei. Porque em Waseda ele vira professor da cátedra de educação física. E é o que você falou, ele era um intelectual, era um professor, e ele fomentava isso nos alunos, né? Os alunos pesquisarem, estudarem. E ele deixou, inclusive dentro da própria Aikikai, um aluno dele, que foi o Shigenobu Okumura, começou como aluno do Tomiki Sensei na Manchúria, depois, no pós-guerra, ele também foi preso na Rússia com o Tomiki Sensei, e aí no pós-guerra eles ambos retomam a prática deles no Hombu Dojo da Aikikai. Só que quando o Tomiki Sensei se separa, o Okumura Sensei fica dentro da Aikikai dando aula lá no Hombu Dojo. Inclusive eu fiz aula com o Okumura Sensei, e o Okumura Sensei também era, dentro dos professores do Hombu Dojo, um dos mais intelectualizados, e eu acredito que por muita influência do próprio Tomiki Sensei. O Okumura Sensei conseguia ler um pouco em alemão, conseguia ler em inglês, tinha um conhecimento profundo de filosofia ocidental. Eu acredito que seja muita influência do próprio Tomiki Sensei, e muitos mestres depois no Aikai Hombu Dojo foram influenciados pelo Okumura Sensei nessa coisa de que, olha, existe um universo ocidental, né, da filosofia que é muito importante vocês lerem, e eles foram atrás seguindo talvez uma via pavimentada inicialmente pelo próprio Tomiki Sensei. Eu queria agradecer o Sensei Leonardo Sodré por ter participado mais uma vez do Budocast. Acho que foi sensacional, acho que a gente conseguiu trazer muita informação sobre Tomiki Sensei, que eu não sei no mundo, pelos praticantes do Aikido no Brasil, mas eu acho que no Judô é muito restrito o conhecimento sobre a figura dele ao Kodokan Goshinjutsu, né? E não a todas as outras coisas que ele acabou fazendo ao longo da vida dele, né? Então, muito obrigado por ter participado mais uma vez. Eu que agradeço, é um enorme prazer. Acredito que também, infelizmente, dentro do Aikido,
né, com o passar dos anos, as pessoas foram se esquecendo ou mesmo menosprezando. Tipo, como... Infelizmente no Aikido tem isso, que eles acham que se tem competição é ruim. Não, não é, né? Não tem o menor problema. E na verdade, acho que cabe aqui uma reflexão final para o pessoal que pratica Aikido, que é da importância do Randori como forma pedagógica de você aprender, né, a vera o que você está fazendo, né? E o Tomiki Sensei ele já teve esse insight e testemunhou. Então, não importa se, no caso, quem está na Ikigai, né, você não vai competir, mas você tem que fazer o Randori, você tem que praticar uma coisa livre para você tentar, com uma resistência real, para você tentar entender o que realmente está fazendo. Isso já tinha no Aikido, mas quem lapidou ainda mais com possibilidades de você fazer, como pedagógica, foi o próprio Tomiki Sensei, e graças a isso está vivo até mesmo no Aikido da Ikigai. Então tem que reverenciar e tem que buscar olhar bem isso para suplementar uma coisa que é visivelmente falha no Aikido hoje. Então ficamos por aqui com mais um Budocast. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, em todas as redes sociais, no Facebook. Você pode mandar suas perguntas para budocast@gmail.com. Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima.